O ex-comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, fez um desabafo em uma live, onde admite concordar com o comentarista da Globo News, Otávio Guedes, e faz críticas às defesas dos golpistas do núcleo 1 da tentativa de golpe. E olha, ele estava quase chorando ao vivo, tá? Paulo Figueiredo quase chorando. Paulo Figueiredo que tem sido aí uma haste auxiliar do bolsonarismo. Sofia Labanca está aqui na tela para trazer para a gente essa informação. Vamos lá, Lúcio, né? O Paulo Figueiredo, que neto do ditador Figueiredo, o último ditador aqui do Brasil, e está lá nos Estados Unidos, junto com o Eduardo Bolsonaro, articulando sanções ao Brasil, né? Para tentar livrar o Jair Bolsonaro, né? E o casal tá lá há bastante tempo dizendo que tem perseguição contra os bolsonaristas aqui no Brasil. E agora o Paulo Figueiredo ficou tristinho, porque nem os próprios golpistas estão dizendo que estão sendo perseguidos. Ele ficou triste porque nenhum dos advogados dos acusados lá do núcleo 1 da tentativa de golpe, nenhum deles foi lá durante a sua sustentação oral dizer que era perseguição. Ah, que dó. Vamos ouvir do próprio Paulo Figueiredo isso. Mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Ninguém falou em perseguição, nenhum advogado chegou lá e falou, olha, esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, ou como diz o Trump, esse julgamento tem que parar imediatamente, em letras garrafais. Nenhum deles disse isso. Então, é a prova de que não há uma ditadura judicial. Eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. Nossa, fiquei com dó. Chore se você chorou. Gente, o que foi isso, né? E, Lúcio, isso aí acontecendo enquanto, vale lembrar, o Paulo Figueiredo é um dos grandes defensores aí da anistia ampla, geral e restrita. E daí eu vou fazer a conexão com outro corte que a gente já fez aqui nessa live. O pessoal que estiver assistindo o corte pode procurar, que já está publicado aí. O pessoal que está assistindo a live é só voltar um pouquinho. Um outro corte na qual a gente falou sobre o Davi Alcolumbre, que está com um projeto alternativo de anistia que não inclui o Jair Bolsonaro. E daí o Paulo Figueiredo é um desses aí que fica dizendo não pode de jeito nenhum, ó. Dos Estados Unidos, Figueiredo avisa que a anistia limitada seria perda de tempo. Pois é, mas já está se discutindo essa anistia aí limitada, Paulo. Não sei, eu acho que você e o Eduardo talvez tenham que engolir que a anistia que vocês querem, ampla, geral e restrita, não vai passar, não. E tem uma coisa, né, Sofia? A gente até conversou no outro corte sobre essa anistia esvaziada aí, sem os líderes do Alcolumbre. E uma coisa que eu não comentei no outro corte, mas acho que vale pensar nisso. Talvez o Alcolumbre esteja fazendo um movimento de liberar finalmente o Brasil de qualquer tipo de tentativa do Trump de influenciar, porque estaria oferecendo uma anistia, mas sem desagradar quem quer ver o Bolsonaro preso.
Então, ao mesmo tempo que ele está desagradando os dois lados, porque a esquerda não quer anistia, a direita não quer essa anistia esvaziada. Talvez, se ele for para frente com isso, talvez ele pense que está agradando os dois lados, de alguma forma. É o centrão, é centrão sendo centrão, né? O centrão raiz é isso aí, né? E só para a gente completar, enquanto o Paulo Figueiredo estava nesse drama aí, o Eduardo Bolsonaro estava lá se reunindo na Casa Branca com com alguém na Casa Branca, duvido que seja o Trump, tentando articular novas sanções. E eu vou dizer para você que não funcionou. A única movimentação que a gente teve foi a que a gente falou em outro corte aqui. Gente, desculpa, tá tudo conectado com relação ao aviso que foi mandado aos bancos, mas esse aviso foi mandado antes. Foi mandado no dia 2. E o Eduardo estava se reunindo na Casa Branca no dia 3. Então, essa foto aqui que eles usaram para ilustrar a matéria eu acho muito adequada, porque não teve nenhuma nova sanção aí enquanto o Eduardo estava lá na reunião na Casa Branca. Parece que o casal realmente está muito chateado. Muito chateado. Chateados porque o Brasil não está sofrendo mais sanções. Olha isso. Vocês acreditam nisso, né? E esse aí ainda tem cargo de deputado, tá? Exato. E dificilmente será cassado esse ano. Talvez tenha uma cassação por faltas, etc. Mas se isso acontecer, só vai ser a partir de março, abril do ano que vem. Ele está pedindo, inclusive, para votar de forma remota. Ele acha que é assim, que agora existe deputado remoto, deputado home office. Ele está tentando isso, está tentando articular isso com o Mota, mas eu acho muito difícil que ele consiga, porque seria uma medida muito impopular. Muito impopular. Ninguém vai querer botar a mão nesse projeto. Você imagina se isso de fato é aprovado. Primeiro, que absurdo seria o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tramando contra o país e ainda assim votando em projetos de forma online sem precisar comparecer na Câmara. E o pior, não sei se é pior, mas é tão ruim quanto, ia começar a ter uma debandada de deputado viajando pelo mundo com o nosso dinheiro e votando de fora de qualquer jeito, sem precisar comparecer, né? Cara, o Brasil, olha, tem coisa que parece piada, mas infelizmente não é. Agora, o que a gente espera de verdade é que essas medidas aí que foram solicitadas pelo Eduardo Bolsonaro ou Donald Trump, e que essas taxações e lei Magnitsky e tudo mais não escalem mais. Não há nesse momento, na minha visão, Sofia, e aqui eu passo da informação e entro na opinião, na análise, na minha análise não há nesse momento um clima para novas taxações, um clima favorável a novas medidas. Talvez no momento em que Bolsonaro for condenado, e será, talvez ali gere algum momento que o Trump entenda e que a extrema-direita apoiada aos Estados Unidos entenda que existe uma brecha para isso. Mas neste momento, hoje, dia 4 de setembro, nesta semana que tem o julgamento, ok, mas seria custoso para os Estados Unidos fazer qualquer movimentação de aumentar taxação por conta do julgamento. Talvez na condenação, mas por enquanto não acredito que vá ter alguma mudança. Eu também acho que não, Lúcio. E a gente tem que ver que os Estados Unidos, eles latem muito mais do que mordem. Não vou dizer que não mordem, porque teve, por exemplo, taxação aqui contra o Brasil. Mas não foi nem perto do que eles haviam prometido. E a gente vê, inclusive, que agora também continuam latindo. A última coisa que aconteceu foi o que a gente falou ali no outro corte, de mandar cartinha para os bancos cobrando se eles realmente estão aplicando a lei Magnitsky ou não. Mas até agora foi só cobrança. Não teve ainda nenhuma ação. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Na semana seguinte, a gente vai ter avanço aí na condenação do Bolsonaro. Muito provavelmente, Sofia, já nos primeiros 3, 4 votos, a gente já vai saber mais ou menos o caminho. Então, já podemos prever ali, provavelmente, uma reação internacional, especialmente dos Estados Unidos. Mas isso é papo para a semana que vem. Nós ficamos por aqui nesse corte. Só avisar,
Pois não. Vai ser retransmitido aqui pelo Meteoro ao vivo os julgamentos da semana que vem. Então, terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, dia 9, 10 e 12, vocês podem acompanhar com a gente aqui. Coisa boa. Ó, antes de ir embora, eu queria te convidar para votar no Prêmio IBEST. Prêmio IBEST, o Meteoro está concorrendo no Top 10 Canal de Política. É isso mesmo. Procura aí, Prêmio IBEST no Google. A votação está aberta, você pode votar no Meteoro. E ó, eu vou dizer, é uma boa você ajudar o Meteoro porque a extrema-direita está abraçando os canais de comunicação, está conseguindo ganhar capilaridade. Então é importante que a gente continue sendo resistência. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima.